Damos início ao segundo dia do evento jurídico Pacote Anticrime, Avanços ou Retrocessos? Uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso e da Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso. Conta com o apoio da Escola Superior da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, e da Caixa de Assistência dos Advogados e da Associação Mato Grossense dos Magistrados. Para a composição do quinto painel deste evento e do primeiro painel desta manhã, que tem como tema Desinteligência da progressão de regime dos crimes hediondos e equiparados, convidamos para presidir este painel o excelentíssimo desembargador Rui Ramos Ribeiro. Convidamos como palestrante o excelentíssimo promotor de justiça, René Duó Souza. Como debatedores, convidamos o excelentíssimo advogado e diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso, Giovanni Santin, e o juiz de direito, excelentíssimo senhor João Filho de Almeida Portela. Pedimos, por gentileza, que os integrantes deste painel tomem assento. Antes de passarmos a condução dos trabalhos ao presidente deste painel, passo a leitura de um breve currículo. Rui Ramos Ribeiro é especializado com MBA em Poder Judiciário, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi vice-presidente, corregedor de 2009 a 2011 e presidente de 2011 a 2013 do Tribunal Regional Eleitoral, TRE Mato Grosso. Foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de 2017 a 2018. Excelentíssimo desembargador, passamos a condução dos trabalhos a Vossa Excelência. Muito bem, muito bom dia a todos. Cumprimento, por evidente, os excelentíssimos senhores ministros do Pleno Superior do Tribunal de Justiça, ministro Reinaldo, ministro Nefe Cordeiro, ministro Sebastião Reis Júnior. Prazer recebê-los aqui. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a Mato Grosso. Estamos sempre à disposição de Vossas Excelências, assim como em relação aos nossos colegas de magistratura, todos que estão conosco presencialmente, estão também por teleconferência, enfim, todos que estão nos assistindo. Eu os cumprimento e sou apenas um coadjuvante a essa mesa, e naturalmente temos aqui uma pessoa especialista e que trabalha muito bem nesta área, de modo que não demorarei, serei bastante breve. O tema que nos passou, que nos foi passado para presidir, a desinteligência de progressão do regime dos crimes hediondos e equiparados. Naturalmente, todos nós sabemos, não preciso trazer nenhuma novidade, e não é uma novidade. Nós enfrentamos isso diariamente, não só aqui no tribunal, nas varas do Tribunal de Justiça, no STJ e no STF. A questão especialmente se refere ao tráfico ilícito de entorpecentes, como uma questão que estaria fora agora com a redação que foi dada pela Lei 13.964, que entrou em vigência em 2021, estaria fora da lei dos crimes hediondos e, portanto, estaria a justificar um tempo de cumprimento para os crimes comuns. E nós temos inúmeras decisões, inclusive dos ministros aqui presentes, e que nós, evidentemente, estudamos e bastante obedientes somos. Mas temos também decisões do Supremo Tribunal Federal, como algumas agora do começo do mês,
tanto do ministro Lewandowski como do ministro Barroso, no sentido de que basta a previsão constitucional feita no artigo 5 para que viesse, então, a ser submetido, salvo a hipótese do parágrafo 4º do artigo 33, efetivamente submetido às regras que vieram no pacote anticrime. E uma lei que, com devida vênia, é uma opinião evidentemente minha, que tende ao encarceramento com essa prorrogação de prazos para que houvesse evolução de regime. E uma fundada em 8 hipóteses de percentuais, assim vamos dizer, e basicamente estabelecida com relação ao tipo de crime, se comum ou hediondos ou equiparados, a condição pessoal de cada um dos acusados, dos condenados, reeducandos, se primário, se reincidente, e também ao que se tanto fala do modus operandi, no sentido de que se há vis, se não há vis física ou moralis. Na minha opinião, tem uma tendência encarceratória que, com devida vênia, reveste de bastante inconstitucionalidade no instante em que você tem como reconhecido pelo Pretório Excelso que vivemos um estado de coisas inconstitucional. A partir desse momento, qualquer tendência que se tenha na legislação para que pudesse prorrogar esse encarceramento me parece absolutamente contrária à proporcionalidade e à razoabilidade, princípios constitucionais e, portanto, creio eu, ofende frontalmente a Constituição Federal nesse plano. Mas está lá posto, não é? E nós temos que conviver e temos que tratar e encontrar um norte para que possamos efetivamente buscar a justiça que pretendemos, e não simplesmente manter um sistema que, no máximo não, que principalmente faz a socialização para se conviver dentro do cárcere e não tem nada a ver, no termos práticos, de ressocialização, de reestruturação do ser humano. No meu modo de ver, deve-se, inclusive, mitigar a reincidência, porque uma reincidência, basicamente, ou ela é mais formal do que material, porque basta a própria condenação e não há necessidade de um dia ou de uma hora de cumprimento de pena para que se pudesse, então, visualizar alguma reestruturação do indivíduo, tendo-se em vista que não é o crime em si que vai ressocializar alguém. Sim, nós temos que acreditar e confiar na pena. E a pena que nem se inicia e já se trata a pessoa como reincidente, muitas vezes nem sabedor que foi condenado, e já traçamos ali percentuais mais altos, que é um dos pontos de embasamento dessa modificação do artigo 112, né, da LEP, e de modo que nos traduz muita inquietude. Né, e por mais antigos que sejamos, né, na carreira, não sou, evidentemente, o mais antigo, mas já vai para mais de 3 décadas e meia, isso tudo nos faz o quê? Isso tudo nos traz sobressaltos e preocupações, porque nós não estamos vendo nada que pudesse ser no sentido mais de efetividade da pena, mas sempre dentro daquilo que é a humanização. E nós temos, se estamos com o sistema doente, porque está faltando humanidade, né? E não é passar a mão, não é nada disso, nada nesse sentido, mas eu preciso de razoabilidade, eu preciso de proporcionalidade e eu não posso me afastar da humanização. Não há condições para que se pudesse ser um bom vergel, vamos dizer assim, o vergel para que pudéssemos todos encontrar uma condição melhor. Há uma síntese que eu queria passar antes de já iniciar, porque o maior tempo, creio eu, deve ser sempre destinado ao palestrante e aos debatedores. E assim passo a dizer quem é René Luó Souza, colega de bastante tempo já, de justiça criminal, é mestre em Direito e Políticas Públicas do Estado e Desenvolvimento do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, promotor de Justiça, CEUB de Mato Grosso, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, membro da International Association of Prosecutors, assim também como apresento e trago as boas-vindas ao debatedor Giovanni Santin, doutorando em Ciências Sociais pela Unicinos e professor de Direito Penal da Universidade Federal de Mato Grosso, advogado e diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso. Também, eminente colega, doutor João Portela, mestre em Direito Constitucional, juiz de Direito do Estado de Mato Grosso e juiz colaborador da Escola Superior da Magistratura.
E assim composta a mesa, cumprimento novamente a todos, sem maiores delongas, penso eu que já devemos ouvir o doutor René. A palavra, doutor René, com muita satisfação. Bom dia a todos. Eu saúdo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso na pessoa do querido desembargador Rui Ramos. Satisfação estar ao lado do senhor aqui nos trabalhos iniciais aqui da nossa manhã. Saúdo os demais debatedores, doutor Giovanni Santin, desculpem, doutor João Portela, uma alegria tê-los aqui para engrandecer o nosso debate, não poderia deixar de ser diferente. Quero saudar muito especialmente meu amigo Marcos Machado, palmeirense da mesma forma que eu, gosta da mesma mania e alegria, né, Marcos? E é, sem dúvida nenhuma, um convite honroso que você me direcionou e com muita alegria eu aceitei para debater sobre esse assunto aqui tão instigante. Quero cumprimentar também os ministros do STJ aqui presentes. Tem uma especial relação com o ministro Nef Cordeiro, já foi prefaciador de uma das obras que eu escrevi, tema da minha dissertação de mestrado, e tenho nele aí uma grande admiração, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito estudiosa do direito que honrou por um significativo tempo o STJ e agora abrilhanta aí as cadeiras da advocacia brasileira. Quero cumprimentar todos os presentes, estamos aqui rodeados de amigos e é sem dúvida nenhuma uma alegria conversar entre pessoas tão queridas do nosso dia a dia, né? Junto ao Poder Judiciário de Mato Grosso e junto ao Ministério Público de Mato Grosso. Pessoal, a nossa fala será um tanto quanto mais dogmática, vou procurar evitar um pouco algumas questões críticas que podem perder aí uma espécie de fio condutor que eu pretendo dar a minha apreciação. E, para tanto, eu vou me fazer valer, inclusive, de alguns slides que eu preparei para a gente conseguir conversar bem tranquilamente sobre o assunto. Antes de mais nada, quero introduzir mais ou menos a discussão, lembrando que o pacote anticrime, que foi editado em 2019, como já colocado tantas vezes aqui por outros palestrantes, realmente se apresentou no ordenamento jurídico como uma grande medida de revolução e de alteração na política criminal que o Brasil vinha desenhando em uma série de estruturas, tanto do direito penal quanto do processo penal. E é sempre curioso perceber que todas as alterações legislativas pretendidas nesses últimos anos no Brasil, e isso não é um problema ou um demérito apenas que toca o direito penal e o processo penal, nós temos inúmeras reformas legislativas pretendidas no âmbito do direito civil, do processo civil, que padecem de um problema, a meu ver, bastante emblemático. Diz respeito ao fato de que essas alterações, muitas vezes, são feitas um tanto quanto desgovernadas, um tanto quanto desconectadas dos verdadeiros problemas que a população, na sua rotina diária, na sua vida cotidiana, sofre. Isso cria, a meu ver, aquele outro problema relacionado a uma mania brasileira de dizer que algumas leis não pegam. Essa problemática de dizer que leis brasileiras não pegam está um pouco relacionada a um déficit que o Brasil tem, a meu ver, de estudo de legística. É uma ciência jurídica que vem crescendo ao longo dos anos, diz respeito ao fato de que toda legislação que precisa regulamentar determinados aspectos da vida social deve tocar a temas que realmente afligem problemas reais e sociais. Porque quando se edita uma lei que praticamente regulamenta alguns aspectos preocupados ou que foram alvos de preocupação em outros lugares do mundo e que não diz respeito à realidade brasileira, você cria a descrença de que esta lei realmente não serve para a realidade brasileira. Esse problema, esse déficit de legística, e no continente europeu, ficou conhecido como poluição legislativa, levou a uma espécie de outro tipo de controle da legislação, que não é um controle de constitucionalidade, que seria praticamente um controle de utilidade da legislação. Nós não podemos editar uma lei preocupada com usinas nucleares no Brasil, porque esse não é um problema que toca a nossa nação. E esta deficiência, a meu ver, muitas vezes se apresenta em debates parlamentares que nos causam estranheza e que às vezes se apresentam perante o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário tente solucionar e encontrar algumas interpretações que consigam encaixar aquela legislação editada sem qualquer tipo de motivação real para a nossa realidade brasileira. Estou fazendo essa introdução porque os pontos, a meu ver, cardeais para a alteração de uma reforma legislativa hoje no Brasil,
principalmente no âmbito penal, principalmente no âmbito do processo penal, devem ter como marco referencial, e isso toca fundo no que se refere ao desenvolvimento do funcionalismo penal, a política criminal eventualmente desenhada pela ordem constitucional vigente. É a Constituição que deve indicar quais são os caminhos a serem traçados pelo Poder Legislativo, visando o cumprimento daquelas menções, aquele sistema de normas criadas pela Constituição, também no que se refere às suas pretensões de enfrentamento à criminalidade. E a fuga dessas pretensões colocadas pela Constituição, além de esvaziar, muitas vezes, o sentido que a Constituição deve ter de regência maior do corpo social brasileiro, cria um pouco desse descolamento, um pouco dessa descrença da população na força normativa da Constituição e nos seus propósitos colocados pelo Constituinte de 88. Penso que a política criminal desenhada pela legislação eventualmente a ser editada deve sempre estar voltada sobre esses dois aspectos. Primeiro, voltado para a correção dos problemas reais do Brasil, e hoje nós temos, inegavelmente, problemas no âmbito da política criminal, de um índice escorchante de criminalidade. Nós ainda temos um índice endêmico de homicídios ocorridos no Brasil a todo ano. Nós temos um problema de morosidade judicial e nós temos um problema relacionado ao suposto encarceramento em massa no nosso país. Isso, a meu ver, devolve ao parlamento a responsabilidade de editar legislações preocupadas com esses três grandes pilares de enfrentamento à política criminal brasileira. Bom, por que eu estou fazendo esta introdução? Porque os marcos referenciais colocados pela Constituição, voltados ao enfrentamento dos crimes hediondos, foi há muito tempo, ou foi lentamente avançando nessa legislação, de maneira que nós tivemos, há um pouco tempo, uma espécie de descumprimento de uma das disposições constitucionais importantes, que é o princípio da individualização da pena, quando então nós tínhamos apenas no nosso país uma faixa de cumprimento ou de progressão de regimes estrita a 3 patamares. Esses eram os 3 patamares, então, colocados pela nossa legislação. Aquele sujeito, eventualmente condenado, que fosse condenado por crime comum, conseguiria cumprir, após o cumprimento de 1/6 de sua pena, a progressão de regime tal qual estabelecido no artigo 33 do Código Penal. Depois de alguns sobressaltos da nossa jurisprudência e também da nossa legislação, nós consolidamos a segunda categoria de progressão de regimes do nosso país. E nós podíamos, então, definir que o sujeito condenado em crime hediondo, segundo o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei dos Hediondos, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei dos Hediondos, sujeito primário condenado por crime hediondo progredia de regime após cumprido 2/5, e o reincidente, depois de ter cumprido 3/5. Esse era o quadro até então colocado pela nossa Constituição, pela nossa legislação, e que foi, sobremaneira, alterado pelo pacote anticrime, quando em 2019, visando justamente dar cumprimento ao princípio da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena, já diversas vezes invocados pelos tribunais superiores, para demonstrar, inclusive, que era necessário uma espécie de aperfeiçoamento nesse escalonamento, nós criamos mais ou menos este tabelamento no artigo 112 da lei. Essa alteração legislativa, ela tinha como propósito, justamente, a diferenciação, o cumprimento do princípio da isonomia, na medida em que não era mesmo possível tratar o sujeito que cumpria pena e depois voltava a delinquir ou praticava crimes hediondos dos mesmos patamares do que aqueles que eventualmente voltavam ou não a reincidir em crimes que não eram hediondos. A ideia, então, era cumprir duas disposições constitucionais simultaneamente: o princípio da proporcionalidade, o princípio da individualização da pena e o rigor maior previsto pela Constituição no cumprimento da pena daqueles que praticavam crimes hediondos. Esse escalonamento, ele tinha, dentre as suas particularidades, a distinção daquele que era condenado por crime com violência ou grave ameaça à pessoa primário ou reincidente, aquele que era condenado por crime hediondo ou equiparado primário ou reincidente, e aquele que praticava crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, primário ou reincidente. Repito, o objetivo, então, do pacote anticrime até a realização dessas alterações
foi primar pelo princípio da proporcionalidade, individualização da pena e pela disposição constitucional, e determina um tratamento um tanto quanto mais severo aos crimes hediondos previstos na nossa legislação. Acontece que nós tivemos um problema relacionado à redação conferida pelo artigo 112, especificadamente no que se refere aos incisos 5, 7 e 8º. O grande problema está na redação do inciso 7º e do inciso 8º. Se os senhores acompanharem no slide a palavra grifada em vermelha, os senhores vão perceber que, para muitos, a palavra reincidente estaria a qualificar o apenado que teria praticado especificadamente crime hediondo. E essa interpretação, como vocês sabem, resultou em duas posições a respeito do tema. A primeira posição, capitaneada por uma parte da doutrina que, a meu ver, precocemente passou a defender que havia uma lacuna na legislação, considerando que a legislação teria deixado de fora dessas considerações, ou da vinculação no que se refere ao reincidente, aquele sujeito que eventualmente tivesse praticado o crime anteriormente e não fosse hediondo. De modo que, então, a lei estaria a exigir uma espécie de reincidência específica. Essa foi a primeira posição adotada pela 6ª turma do STJ, relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, e a primeira decisão nesse sentido de 4 de dezembro de 2020. A lacuna, então, estaria a ser solucionada de maneira que, ao reincidente genérico, deveria ser aplicado o índice progressivo mais benéfico, ou seja, aquele que era primário. Uma segunda posição se formou no sentido de que não era necessária a exigência da reincidência específica, e esta era a posição adotada inicialmente pela 5ª turma do STJ, num julgado trazido pelo ministro Félix Fischer, do dia 15 de dezembro, vejam a proximidade de datas e de época em que essas decisões foram proferidas, e depois que foi adotada por dezenas de tribunais, dezenas não, mas alguns importantes tribunais do nosso país, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, Distrito Federal, Acre, Mato Grosso do Sul, Amapá e Ceará. Então, portanto, uma divergência razoavelmente bem delimitada, delineada e bastante respeitável sob o ponto de vista do argumento de autoridade que nós podemos lhe emprestar. Bom, o tema conta hoje com uma significativa contemporaneidade, ou uma espécie de perda da sua perplexidade diante da lacuna, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em um julgado no plenário virtual, no dia 17 de setembro de 2021, em que o Supremo fixa o tema 1169, defendendo o entendimento de que realmente havia uma lacuna nessas disposições do artigo 112, e essa lacuna deveria ser resolvida mediante a aplicação, para os casos de condenados primários ou de reincidentes genéricos, dos mesmos índices relacionados ao primário. Essa foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, numa repercussão geral decorrente de alguns dissídios de recursos extraordinários que lá aportaram. E hoje nós temos, para mais ou menos pacificar a matéria, não há mais notícias de decisões nos tribunais de justiça que pudessem adotar a segunda corrente que antes eu explanei, porque essa tese fixada pelo Supremo praticamente elimina o horizonte de discussões a respeito do tema. Não há data ainda definitiva a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, mas eu quero aqui fazer considerações relacionadas à maneira com que chegou-se a esta conclusão e a esta, a meu ver, a grande discussão que nós podemos travar sobre o tema, porque é aqui que reside algumas considerações que eu gostaria de fazer com todos. Bom, penso que, sob o ponto de vista do incremento aqui que nós podemos fazer de críticas e discussões acadêmicas a respeito do assunto, nós poderíamos construir uma vislumbração, um vislumbre da maneira com que podíamos considerar que, na verdade, a legislação não estaria a exigir a reincidência específica. Isso parte da ideia, primeiro, de que, na verdade, a legislação não possui uma lacuna. A lacuna supostamente vislumbrada pelo Supremo Tribunal Federal e pela parte da doutrina que sustentou exatamente a sua existência, partiu da ideia de que o legislador tivesse deixado de regulamentar especificadamente o reincidente genérico, quando para outra posição que restou vencida, na verdade não havia exatamente uma lacuna. O que havia ali era uma imprecisão da oração contida no dispositivo legal, que leva àquilo que a doutrina chama de ambiguidade sintática,
A ambiguidade sintática é diferente daquela ambiguidade dos termos polissêmicos que uma legislação pode adotar e resultar em interpretações diferentes, porque na ambiguidade sintática, por conta de uma espécie de inabilidade para a redação de determinadas normas jurídicas, nós possamos interpretá-la de 2 ou mais modos a partir da mesma leitura, ou a partir da colocação com que é feita a interpretação de determinadas disposições, valendo-se inclusive de regras gramaticais, propriamente gramaticais. E, a meu ver, isso se conjuga com 3 modos diferentes, ou 3 grandes aspectos que foram deixados de lado a respeito da interpretação dessa disposição. Porque, diante de uma suposta ambiguidade sintática, a interpretação ou a solução deste conflito interpretativo deve ser resolvido pelos tradicionais critérios de interpretação, conhecidos, inclusive previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e que deveriam regulamentar a matéria, ou que deveriam ter sido levados a efeito para a solução do conflito. O primeiro método interpretativo ou tradicional é a interpretação autêntica, aquela em que deve ser levada em conta as razões pela qual o legislador foi trazido ao tema e deitou os seus esforços para tentar solucionar aquele problema e, eventualmente, identificado para a solução daquele problema da população brasileira. E a interpretação autêntica indica que, na justificativa do PL 10.372, eu convido os senhores à leitura das últimas linhas, o Executivo apresenta o projeto de lei relacionado ao pacote anticrime, mencionando que era necessário 2 considerações: aumento dos prazos mínimos para a progressão de regime nos casos de crimes hediondos ou assemelhados, bem como dos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, atestando-os para diferenciar as hipóteses de reincidência. Essa primeira menção do próprio Executivo, que foi quem deflagrou o processo legislativo relacionado ao pacote anticrime, se conjuga com os debates parlamentares havidos no Parlamento a respeito da lei. Não há nenhuma divergência, e este foi um dos poucos pontos de debates intensos no Parlamento brasileiro sobre o pacote anticrime, e não há nenhuma menção em nenhum momento dos debates parlamentares a respeito da intenção do legislador em fazer diferenciação entre reincidente específico e reincidente genérico. Bom, é claro que muitos vão desconsiderar um pouco este argumento na menção de que uma coisa é a vontade do legislador, uma coisa é a vontade da própria legislação, e estas distinções são de todos conhecidas, mas trago aqui ainda, em socorro ou em convergência às argumentações, a interpretação histórica ou interpretação jurisprudencial que foi consolidada ao longo do tempo, decorrente inclusive da redação anterior prevista na Lei dos Crimes Hediondos e que regulamentava a matéria. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei dos Hediondos tinha essa redação: a progressão de regime no caso de condenados pelos crimes previstos neste artigo dar-se-á após o cumprimento de 2/5 de pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente. Essa redação anterior também foi objeto de discussões em vários tribunais do nosso país, no sentido de que a legislação estaria a indicar uma espécie de necessária reincidência específica. Exatamente do ponto, ou no mesmo tipo de polêmica que nós estamos envolvidos na atual redação do artigo 112. E o ponto foi sacramentado pelo Superior Tribunal de Justiça, pouco tempo antes, inclusive nós temos julgados, pouco tempo antes do pacote anticrime, olha esse julgado que eu estou trazendo, do dia 8 de outubro de 2019, em que o STJ consolida a compreensão de que mesmo, ou com aquela redação que dava margem à possibilidade dessa interpretação de que estaria a legislação a exigir a reincidência específica, não. Na verdade, a legislação não estaria a fazer esta exigência. Portanto, do ponto de vista de uma coerência da legislação, ou da coerência da jurisprudência, aquilo que Hassemer chama de lealdade da jurisprudência, nós poderíamos dizer que a interpretação jurisprudencial consolidada também socorria a solução diferente que foi emprestada pela tese fixada pelo Supremo. E ainda podemos invocar uma sistemática da interpretação, a tese da interpretação sistemática de que o legislador brasileiro há muito adota a prática de que, quando ele quer se referir à reincidência específica, ele o faz expressamente. E esta não é somente uma interpretação ou um modo de interpretar sistematicamente a legislação, porque, na verdade, eu me formei em 97, me formei em 2001,
e não conhecia a parte geral do Código Penal na sua redação original, mas a parte geral do Código Penal anterior à reforma de 84 tinha uma distinção no artigo 46 entre reincidente específico e genérico, expressamente. Isso foi abandonado em 84, com a nova reforma, justamente com o propósito de fazer crer que quando o legislador quisesse fazer menção à reincidência específica, ele teria que fazê-lo expressamente, porque bastando, toda vez que ele se utilizasse do vocábulo reincidente, ele estaria a mencionar qualquer uma das reincidências, ou bastando ou se contentando-se com a reincidência genérica. Bom, e esta é a técnica legislativa adotada até os dias de hoje. Artigo 44, quando a legislação exige na substituição de pena que o juiz vede a substituição de pena quando o sujeito é reincidente, ele o faz expressamente. O mesmo no que se refere ao sursi, o mesmo no que se refere à recente lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869, quando ele exige para a inabilitação do cargo e a perda do cargo do agente condenado por abuso de autoridade, a reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Portanto, um indicativo claro, recente, de que quando o legislador quer fazer-se menção à reincidência, ele o faz expressamente. Nós podemos ainda, por fim, a meu ver, e aqui me parece o argumento mais interessante, diz respeito à necessidade de conferir a esta interpretação, diante dessa suposta ambiguidade normativa, a necessária interpretação conforme a Constituição. Por que penso que esta aqui é, digamos, a maneira com que deve a questão ser decidida? Porque nós temos dois grandes parâmetros a serem levados em conta para a solução dessa suposta divergência, que foram, a meu ver, ignorados quando da fixação daquela tese. Primeiro porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 453.000, de relatoria então do ministro Marco Aurélio, no ano de 2013, fixou a constitucionalidade do Instituto da Reincidência sob dois grandes argumentos. Primeiro, a reincidência faz valer o princípio da individualização da pena. E isso decorre do princípio da própria isonomia. A razão com que o Supremo invoca para decidir pela constitucionalidade do Instituto da Reincidência, a meu ver, restam ignorados com a fixação da tese 1169, há pouco apresentada a vocês. Por quê? Este quadro, ele demonstra como nós, no resultado prático da teoria ou da tese trazida pelo Supremo Tribunal Federal, nós alcançamos um resultado inconstitucional. Porque, na prática, o reincidente genérico, acompanhando o quadro, passa a progredir de regimes quando ele cumprir exatamente o mesmo índice necessário para o primário, ainda que condenado em um crime hediondo. Essa igualação entre aquele que é condenado reincidente e aquele que é condenado de maneira não reincidente, o primário, viola esse primeiro julgado do Supremo Tribunal Federal de que é necessário conferir tratamento diferenciado àquele que é condenado e é reincidente, daquele que não é e daquele que é primário em nosso país. Mas essa é uma interpretação que eu até penso que deva se alicerçar numa outra linha de pensamento, que é a seguinte: a disposição constitucional do artigo 5º, inciso 43 da nossa Constituição, que determina, a partir de uma disposição constitucional batizada por muitos de mandado de criminalização, até penso que o mais correto é um mandado de tutela constitucional, impele, subordina o legislador e o Poder Judiciário em interpretações que digam respeito à diferenciação entre condenações de crimes comuns e crimes hediondos. Desde Conrad Hesse, a força normativa que esse dispositivo constitucional tem e possui determina que a interpretação há de ser diferenciada. Essa igualação, além de violar esses propósitos protetivos colocados pela Constituição, devem levar a supostas supressões de omissões legislativas no objetivo de cumprir essa disposição constitucional. E aqui, me encaminhando para o final, essa engenharia que acabo de mencionar a vocês foi recentemente invocada pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele reconhece, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, versando sobre a criminalização ou não da transfobia ou da homofobia, de que aquela supressão da lacuna
ou da mora legislativa do parlamento deveria ser suprida pela utilização da norma constitucional que determina a proteção do racismo, que determina, eventualmente, a melhor proteção de enfrentamento ao racismo. O Supremo disse, não há lacuna legislativa, ou se há, eu posso preenchê-lo por meio de uma interpretação extensiva, porque é assim o modo pelo qual eu vou proteger aquele mandamento constitucional de maneira adequada. E essa é uma engenharia constitucional, inclusive, já adotada e já, digamos, testada em outros países, inclusive no que se refere à Suprema Corte Alemã, quando ela reconhece, inclusive, o princípio da proibição da proteção deficiente, quando ela reconhece que a Constituição alemã também possui essas disposições relacionadas aos mandados de criminalização naquela Constituição, naquela ordem constitucional também. Não há nada de engenhoso ou de criativo ou de inovador. O que o Supremo fez foi aquilo que a doutrina de escola de direito internacional menciona de diálogos, inclusive de cortes constitucionais, e que empresta uma metodologia de decisão relacionada a estas questões que são comuns a essas cortes constitucionais. Bom, pessoal, penso que o meu propósito aqui era despertar um pouco desse debate. Havia, a meu ver, mecanismos para solucionar essa suposta ambiguidade sintática das frases e das orações contidas no artigo 112 da LEP. Agora, o que sem dúvida nenhuma me parece bastante comum de vislumbrar em reformas legislativas como essa ocorrida no artigo 112 da LEP é que nós hoje temos um problema relacionado ao momento do pós-moderno e da pós-modernidade no qual nós nos inserimos, e o direito foi capturado por esse problema, no que se refere à ambivalência dos valores que se pretende emprestar quando se realiza uma interpretação sobre uma determinada disposição contra a qual alguém ou contra determinados gostos pessoais contrariam as suas melhores predileções. Essa situação de ambiguidade também na interpretação do direito encontrou terreno fértil no pós-positivismo moderno, já que ele trouxe para dentro do positivismo as impressões e valorações de várias espécies, a meu ver, devem ser acomodadas por meio do plano constitucional desenhado para a solução de determinados litígios ou determinados interesses. Como eu disse, o tema relacionado aos crimes hediondos está restritamente contornado, restritamente confinado às disposições do artigo 5º, inciso 43. É absolutamente necessário dar a leitura que dê a máxima efetividade a essa disposição, porque esta é a mensagem, esta é a disposição constitucional vigente. E esta é a maneira, a meu ver, de solucionar, sob esse ponto de vista, essas questões divergentes envolvendo a matéria. A fuga das técnicas ou das disposições constitucionais e dessas pretensões colocadas pelo Constituinte, a meu ver, criam mais problemas, mais reformas eventualmente iatrogênicas. Eu até escrevi uma disposição, um artigo publicado logo depois da publicação do pacote anticrime com a presidente da AMB, a Renata Gil, em que nós tomamos emprestada essa expressão, iatrogenia. Iatrogenia é aquele problema da medicina que muitas vezes por conta de um mau diagnóstico do paciente ou até pelo desconhecimento dos efeitos que a medicação pode dar no tratamento de referidas doenças, o paciente passa a ser cometido de maiores problemas. Ao invés de solucionar, você cria mais problemas ao quadro de saúde. A meu ver, a maneira de se combater a iatrogenia legislativa e a iatrogenia no direito brasileiro é, primeiro, promover reformas calcadas sempre em índices que indiquem qual é o caminho que o legislador deve fazer no que se refere a uma boa política criminal, aquela voltada para realmente os problemas que a população padece e, em um segundo momento, levar em conta as disposições constitucionais vigentes em nosso país. Era isso, pessoal. Quero agradecer a atenção de todos. Terminar minha fala lembrando do meu irmão. Amo todos vocês. Até já. Até mais. Bom, parabenizo, evidentemente, o doutor Renê Duval Souza pela explanação feita e nos trazendo considerações que muitas vezes no dia a dia podem nos passar desapercebidos. Mas a continuidade, vamos então ouvir o doutor Giovanni Santin, e já foi lido o currículo
e estamos no aguardo também de suas lições, doutor Santin. Por favor, uma palavra. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o desembargador Marcos Machado, enquanto presidente da Escola Superior de Advocacia, pela oportunidade de fazer parte desse grandioso evento que trata de temas tão caros para nós que trabalhamos junto ao sistema de justiça criminal, estendendo os meus cumprimentos a todos aqueles que, de forma direta e indireta, participaram para a organização, a doutora Edna, doutor João Portela, doutor Ulisses Rabaneda e todos os nossos amigos da Escola da Magistratura, Reginaldo, Fred, e especialmente a meu amigo querido Wesley Sanches, diretor da Escola do Ministério Público. Eu também gostaria de cumprimentar aqui, fazer minhas homenagens aos desembargadores que integram as câmaras criminais do nosso Tribunal de Justiça, que eu tive a honra de servir por 12 anos da minha vida, desembargador Luiz Ferreira. E dizer que, enquanto assessor da vice-presidência por 4 anos e assessor da Câmara Criminal por mais 8 anos, foi a maior experiência que eu pude ter dentro da minha vida e dos ensinamentos que eu tive. Então aqui, desembargador Luiz Ferreira, desembargador Orlando, desembargador Marcos Machado, especialmente ao desembargador Paulo da Cunha e ao desembargador Rubens de Oliveira dos Santos Filho, que é o responsável por eu estar hoje no estado de Mato Grosso, recebam a minha eterna gratidão. Ontem, nós ouvimos o ministro Reinaldo falar de um problema crônico existente no nosso sistema de justiça criminal, que se chama o encarceramento em massa existente em nosso país. Desembargador Reinaldo, certa vez eu estava assistindo um programa com meu pai é mecânico, ele não concluiu o 2º grau. E toda a ideia que ele tem sobre o sistema de justiça é através de um filósofo contemporâneo chamado Luiz da Atena. E ele, olhando o que acontecia em Pedrinhas, no Maranhão, ele disse para mim: eu não entendo por que esses presos se rebelam tanto. E eu, pensando, eu falei, eu não posso pedir para o meu pai ler Michel Foucault. Né? E a forma que eu tentei explicar isso para ele, ministro Sebastião, foi: pai, quantas pessoas cabem no seu quarto com a minha mãe? Ele disse: eu e tua mãe. Eu falei: o que o senhor acha de nós colocarmos aí mais 10 casais dentro para conviverem, dormirem, usarem o mesmo banheiro? E a resposta foi: nós vamos se matar? Eu falei: então o senhor entendeu. Imediatamente meu pai, porque inteligência nem sempre é o armazenamento de conhecimento, ele falou: mas deixa eu entender uma coisa. Vocês, do sistema de justiça, não existe Ministério Público para ver o que está acontecendo aí? Eu falei: pai, existe o Ministério Público. Não existe o Poder Judiciário, que também tem que regular e verificar o que acontece com essas pessoas que estão aí? Eu falei: existe também, pai. E ele falou: e a OAB? Onde é que está a OAB, vocês advogados e advogados, para analisar o que está acontecendo com essa gente? Eu falei: pois é, pai, tem a OAB. E sempre como sobra o filho, ele olha: e você que é professor, que se diz professor da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, o que tu tem ensinado sobre o encarceramento que está acontecendo aí e essas tragédias diárias? Falei: pois é, pai, a gente também está falando sobre isso. E ele virou para mim e falou assim: não, mas eu já sei o que está faltando. Falei: pronto, né? Surgiu mais um Messias que tem
a resposta para tudo num problema tão complexo. Eu falei, o que falta, pai? Ele falou, vergonha na cara. E foi talvez um dos maiores aprendizados que eu tive com meu pai, mecânico, que não pôde concluir a 8ª série. Então, é com essa fala que eu mostro o meu local de fala, ministro Neff. E não há como falar do sistema de justiça criminal existente em nosso país, sem nós passarmos e falarmos sobre o sistema tão crônico que é o sistema carcerário. Então, o meu local de fala é de um olhar crítico para dentro desse sistema que nós continuamos apostando como resposta a problemas políticos, sociais e econômicos. E tem que ser servido como uma espécie de cortina de fumaça para tratar de fenômenos tão complexos. Dentro dessa concepção, eu não tenho como olhar para esse sistema que não seja de uma forma crítica e nos relembrarmos desde o século XVIII as conquistas de um processo civilizatório que nós tivemos relacionados ao sistema de punição. Dentro dessa lógica, desembargador Rui, o meu olhar para o sistema é aquele que diz o seguinte: nós, enquanto Estado, enquanto sistema de justiça, em relação aos cidadãos, nós vamos fazer de tudo para não te condenar. E a lógica que eu tenho disso é a lógica das garantias, é a presunção de inocência, é o indúbio pro réu, é a intervenção mínima. Só que nós sabemos que mesmo com esses filtros, em algum momento, nós vamos ter que condenar. E quando nós chegarmos ao ponto, desembargadora Maria Helena, de ter que condenar, nós vamos fazer de tudo, desembargador Orlando, para não te lançar ao terreno obscuro do cárcere. E aí estão as nossas conquistas, nós temos as medidas alternativas. O doutor Wesley falou ontem da suspensão condicional da pena, da suspensão condicional do processo, do acordo de não persecução penal, de todas as propostas que nós temos para não lançar esse indivíduo ao terreno obscuro do cárcere. Mas nós sabemos que em algum momento isso vai ter que acontecer. Em algum momento as pessoas serão condenadas a penas que superam 8 anos e vão cumprir em regime fechado. Mas mesmo sabendo que essas pessoas ainda terão que cumprir pena em regime fechado, eu vou fazer de tudo, desembargador Marcos, para te deixar lá pelo menor tempo possível. E quando eu falo em menor tempo possível, nós tivemos a progressão de regime e o livramento condicional. Então, dentro dessa estrutura, eu só posso pensar que nós reconhecemos que aquelas funções declaradas para as penas, pela prevenção geral e pela prevenção especial, elas falharam, elas faliram, elas não funcionaram. E como elas não funcionaram, nós temos que entender que eu preciso achar algo melhor do que esse sistema que foi imposto, que é o encarceramento existente. São 911 mil presos, ministro Reinaldo. Eu já estava ultrapassado, porque eu ainda estava na ideia dos 800. E nós já temos 911 mil pessoas presas em nosso país. Como disse o desembargador Rui, não é que nós estamos passando pano, não é que nós estamos dizendo que não é isso que deve ser feito. Ou seja, é isso. Presídios só ensinam as pessoas a viverem dentro dos presídios. E qualquer interpretação que eu tenha de um sistema que propõe a questão referente à progressão de regime, na minha concepção, ela tem que ser aquela mais favorável e que deixe o indivíduo o menor tempo possível dentro desse sistema. Dentro da proposta de progressão de regime, e eu fui estudar os sistemas existentes, que mostrou que progressão de regime não é benefício, mas é direito, porque o indivíduo conquista. Nós tínhamos os sistemas de Auburn e Filadélfia. Sistemas
que propunham o encarceramento 24 horas sem sequer ter a possibilidade de conversa. Os presos não poderiam conversar, nem mesmo trocar olhares. E esse sistema falhou. E por que falhou? Porque em pouco tempo houve o encarceramento em massa e a superpopulação carcerária demonstrou que aquelas propostas trazidas pelo sistema de Auburn e Filadélfia falhou. E a progressão de regime, ela surge como uma proposta ao desencarceramento. Ela não surge como um direito, ela surge para resolver um problema do Estado, que não conseguia construir presídios na proporção que crescia o número de pessoas presas. E como o sistema falha, eu começo a arrumar propostas para progressão. E dentro dessas propostas de progressão, se espalha pela Europa, se aperfeiçoa na Irlanda e, consequentemente, o mundo adota a progressão de regime. Então, essa progressão de regime, ela surge para resolver um problema do Estado, que era declarado pelo encarceramento, pela superpopulação carcerária existente. Muito bem. Quando eu venho e trago propostas com a progressão, e trouxe todas essas interpretações do Dr. René para a progressão, o que me incomoda sobremaneira, por exemplo, é a questão referente ao requisito temporal e a interrupção da contagem por conta da falta grave. A database, o problema da database, desembargador Marcos, que a falta grave enseja para o indivíduo uma nova database para a progressão de regime com base no remanescente da pena existente, prolongando o seu tempo no cárcere. E era uma boa proposta de nós mudarmos uma interpretação jurisprudencial a esse respeito, porque a justificativa que ensejava essa interpretação é de que aquelas pessoas que estavam cumprindo pena em regime fechado, como elas não poderiam regredir e cometendo falta grave, elas tinham que ter uma forma de punição para tanto. E por isso se dava com relação ao prolongamento de sua pena na prisão por meio da nova fixação do marco da database. No entanto, na minha concepção, essa interpretação que agora está prevista no pacote anticrime, daquela interpretação jurisprudencial, antes nós tínhamos a crítica a essa interpretação jurisprudencial, dizendo, olha, a jurisprudência está traçando, está criando uma nova forma de punição, que não está prevista em lei, mas agora está. Agora está trazido pelo pacote anticrime, que a falta grave ensejará um novo marco para essa progressão. E ao contrário do que dizia, do que se justificava para esse entendimento de que os indivíduos que estavam condenados em regime fechado, praticando falta grave, não teriam nova punição, porque não haveria a possibilidade de regressão, é que nós sabemos que essa falta grave, ela traz outros prejuízos, outras formas de punição, como, por exemplo, o não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. E depois também com a revogação da remissão, ministro Reinaldo. A revogação da remissão daria outro tema de debate, porque revogar a remissão daquela que já foi declarado, e eu vejo e olho para a remissão como uma contraprestação do Estado para aquele que trabalhou, e se eu tenho que fazer essa contraprestação para descontar o seu tempo de pena privativa de liberdade daquilo que foi declarado, me parece que isso, de alguma forma, violaria a coisa julgada, porque foi declarado. E se ainda não foi declarado, revogar a remissão, na minha concepção, poderia violar o direito adquirido, porque trabalhou para ter direito a essa remissão. Então, nós teríamos um outro problema. Então, quando nós interpretamos as questões trazidas pelo pacote anticrime referente à execução penal, na minha concepção, não há
outra forma de interpretação que não seja daquela voltada para o desencarceramento. Nós precisamos pensar algo para além do castigo e do encarceramento em massa existente no nosso país. E a única proposta que tem para tanto é pensarmos de uma forma favorável e benéfica para aquele que se encontra em pena privativa de liberdade. Utilizando aqui e finalizando a minha participação, o que foi trazido pelo Dr. René e trazendo a medicina. A impressão que eu tenho, Dr. René, é que nós utilizamos da lei penal para resolver as mais diversas espécies de problemas. É como se nós fôssemos no médico com gripe e ele recomendasse Benegripe. Daqui 2 semanas nós voltamos ao médico. Só que agora eu estou com tuberculose e ele me recomenda Benegripe. E eu falo, mas eu já estou tomando Benegripe. E ele fala, não tem problema, aumenta a dose. E eu volto ao médico daqui mais 2 semanas com outro problema. Covid, câncer, o que for. E o que ele me recomenda? Benegripe. Ele só vai aumentando a dose. A consequência é que nós vamos matar o paciente, que nós estamos ministrando o mesmo remédio com diagnósticos diferentes. E o mesmo remédio é aquilo que é mais barato. E o mais barato é a elaboração de leis penais. Nós precisamos pensar em algo que vá além de leis penais e de prisão. Não é possível que nós só consigamos pensar como proposta para a criminalidade em leis penais mais severas e encarceramento dessas pessoas, sabendo tudo aquilo que a criminologia já nos ensinou, no sentido de que o direito penal é como se fosse uma espécie de Júnior Baiano. Nos tempos modernos, seria uma espécie de Felipe Melo. Ele chega sempre atrasado e com violência. Muito obrigado. Excelente. Vamos lá para o Dr. João Portela, por favor, meu irmão. Agradecido ao Pai Celestial por mais essa oportunidade. Eu inicio a minha fala cumprimentando o desembargador Rubens e toda a nossa, desembargador Rui e toda a nossa magistratura, o Dr. Alain e todos os órgãos de execução do Ministério Público, Dr. Giovanni, cumprimentando a advocacia e também o mundo acadêmico. E não posso deixar de registrar mais uma vez os meus sinceros agradecimentos ao desembargador Marcos Machado. O senhor tem a absoluta ciência e com seu esforço, com sua dedicação, com sua perspicácia, o nosso Mister Academia, o senhor tem efetivamente transformado a nossa magistratura. Eu já tive a oportunidade de, em um determinado momento, dizer que o tempo nos emburrece, porque nós, com a lida diária, prática, construímos minutas e simplesmente ficamos naquela repetição, indefere, e o senhor tem feito um papel extremamente relevante para a nossa magistratura. E é bom que se diga, na linha da fala do professor Giovanni, que tamanha a importância, a perspicácia do senhor, que já existe no Congresso Nacional uma proposta que foi enviada através de um dos nossos grupos de estudos que visa efetivamente regulamentar a chamada remissão ficta, que até hoje ela é negada ao fundamento de ausência de base normativa. Um estudo do grupo de um dos nossos grupos de estudo, capitaneado por Vossa Excelência. Aproveito a oportunidade também, porque estamos falando aqui de execução penal, e direcionar um abraço muito especial ao nosso desembargador Orlando de Almeida Perry. E uma pessoa encorajada, dedicada, que
simplesmente comprou essa briga, às vezes até ingrata, para a construção de um sistema de justiça melhor. E aproveito também essa oportunidade para propagar aos presentes aqui que, sob a batuta do desembargador Orlando, no estado de Mato Grosso, e particularmente não tenho conhecimento que isso ocorra em nenhuma outra unidade federativa, pessoas reclusas no regime fechado têm exercido o direito de visitar externamente. Essas pessoas não estão recebendo visita no cárcere. Ela sai da unidade prisional e vai visitar o seu familiar em casa, naturalmente com o cumprimento de algumas recomendações traçadas principalmente pelo GMF. Meus amigos, depois de tão brilhantes falas, eu poderia simplesmente acompanhar o relator ou seguir a divergência, mas eu vou tomar a liberdade de propor-lhes, humildemente, uma terceira via, uma outra reflexão. E, para isso, eu lembro que o judiciário pode muito, mas não pode tudo. E, para falar exatamente disso, eu me acudo de uma poesia, cujo poeta está aqui nessa sala, que nos alertou no HC 509-030, na sexta turma, no dia 14 de maio de 2019, nos ensinando que, aspas, é bom que se esclareça ante eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não pode ser função do juiz. Juiz não enfrenta crime. Juiz não é agente de segurança pública. Juiz não é controlador de moralidade social ou dos destinos políticos da nação. Juiz criminal deve conduzir o processo pela lei, pela Constituição e com imparcialidade. Fala do eminente ministro Nef Cordeiro, extraído desse HC que aqui acabei de mencionar. Em todo e qualquer pronunciamento judicial, nós não podemos jamais ignorar as reações sociais que dele pode advir. Vou contar-lhes, resumidamente, uma pequena história, até porque não tenho condições de melhor explorar, porque o professor Rodrigo Mudrovich é o expert no assunto, mas em 1954, a Corte Suprema norte-americana declarou inconstitucional a lei de segregação racial. Através do case Brown versus Board of Education, vedou-se uma espécie de separação de estudantes negros e brancos. Negros vão para cá, brancos vão para cá. Apesar de parecer absolutamente fácil a conclusão da Suprema Corte de inconstitucionalidade, tratou-se e ainda trata de uma das decisões mais questionáveis daquela corte até hoje. Em 1972, no caso Geórgia versus Fulma, a mesma corte entendeu inconstitucional a pena de morte por violação de emenda da Constituição local. Diante de tamanha resistência social, inclusive violenta, a Corte revisitou esse tema nos idos de 1976. A partir de então, meus amigos, desenvolveu uma sistemática, uma construção jurisprudencial, uma construção doutrinária, que ali cuidou-se de chamar de efeito backlash, que, segundo o professor Kes Sunstein, é uma intensa, sustentada rejeição pública a uma decisão judicial, acompanhada de medidas agressivas para resistir a essa decisão e remover a sua força legal. Isso não passa afastado do nosso sistema. Em 2011, desembargador Orlando, foi proposta uma PEC, que felizmente restou arquivada, em que se propunha retornar à Carta Polaca de 1937
em que se permitia ao Congresso Nacional controlar a obrigatoriedade do efeito vinculante de decisões do Supremo e até de súmulas vinculantes. Parou por aí? Não. Nós enfrentamos bastante dificuldade, bastante exemplos dessa técnica aqui no Brasil. Exemplo número 1. Vaquejada. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei do Estado do Ceará que fomentava essa prática. A toque de caixa, o Congresso Nacional elaborou espécie normativa dizendo que a vaquejada era uma PEC, era uma manifestação cultural, e a toque de caixa, inclusive, no rito da emenda constitucional, aprovando um dos turnos no mesmo dia, alterou a redação da Constituição da República Federativa, desacreditando, com o devido respeito, um pronunciamento judicial. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que apesar de muitas vezes nós sermos tomados pelas melhores das intenções, nós damos um passo mais alargado do que a nossa perna. É sabido e ressabido que o cenário judicial, ainda que se defenda um direito como integridade, ainda que se defenda uma construção com a das melhores intenções do juiz, o processo judicial não é o lugar para o juiz impor o próprio código moral, a própria percepção de realidade. Destaco, por exemplo, com a professora Ingeborg Maus, que o judiciário não pode se transformar como superego da sociedade. A moralidade que nós utilizamos nos espaços vazios para a construção de um sistema de justiça é um verdadeiro desserviço à construção de um sistema de justiça justo. João, o que é que isso tem a ver com um sistema de progressão de regime? Uma coisa bastante básica, já foi abordado pelo Alain, mas toma a liberdade de fazer a leitura. Nas exposições... Alain, Renê. São gêmeos. Palmeirense também, gente boa. Nas exposições e motivos do pacote, constou resumidamente: diante do caos da segurança pública vivenciada por nosso país, a presente proposição legislativa tem por objetivos elevar o requisito temporal para aquisição do direito de progressão de regime pelos condenados. O nosso sistema penal atual permite que criminosos, por crimes hediondos, tenham que cumprir apenas 2/5 de suas penas para adquirir o direito de progressão de regime, gerando um imenso descrédito no sistema penal, assim como reforçando o sentimento de impunidade. Não estou dizendo que particularmente concordo com essa justificativa, mas essa é a mens legislatoris. De conseguinte, feita essa abordagem, firmou-se, pois, o entendimento, pelo menos até hoje majoritário, da necessidade de reincidência específica para fins de progressão. Parece-me que o sistema de justiça deve falar uma linguagem que o povo entenda. E eu vou parar para a minha população para explicar. Hoje é necessário a reincidência específica. Ok. Quais são os seus principais fundamentos para você me explanar isso? Número 1. Eu crio uma figura exótica de primário em crime hediondo. Eu tenho um primário e tenho um primário em crime hediondo. Segundo, mas essa não era a intenção do legislador? Essa não era a mens legislatória? Não se divulgou aos 4 cantos que nós teríamos um encrudecimento do sistema criminal? E aí o pior, com o devido respeito aos entendimentos contrários de todos os argumentos. Houve uma canelada legislativa, houve uma barbeiragem legislativa, e como houve a barbeiragem legislativa, hoje é necessária essa reincidência específica. Meus amigos, proposta essa reflexão, nós, enquanto integrantes de sistema de justiça, nós devemos fazer sempre aquilo que o ministro Fux fomenta
que é o ativismo, mas é o ativismo congressual, um ativismo de defesa do sistema de construção do processo legislativo. Esse é o verdadeiro ativismo. Por outro lado, não podemos jamais, como alerta o mesmo ministro, deixar de considerar a chamada responsividade social, que as nossas decisões, não estou dizendo que devemos seguir os anseios sociais, até porque há muito tempo o ministro Marco Aurélio registrou isso em voto, foi um anseio social, foi o clamor social que levou à libertação de Barrabás e levou Jesus Cristo à crucificação. Mas nós não podemos decidir de uma forma irresponsável e impensada. E mais, a estimada magistratura, talvez o principal efeito de reação forte que nós devemos obviar, impedir, é a chamada reação da omissão. Não deixe de decidir. Não deixe de colocar sua colher nesse doce e contribuir para a construção de um sistema de justiça genuinamente justo. E a título de encerramento, já acredito que estou com prazo estourado, eu tomo a liberdade de, ao encerrá-lo, fazer uma proposição, provocação, uma incitação a partir do seguinte pensamento. Juiz não pode quedar-se surdo às exigências do real e da vida. O direito é uma coisa essencialmente viva. Ele está destinado a reger homens, seres que movem, pensam, agem, mudam e se modificam. O fim da lei não deve ser a imobilização ou a cristalização da vida, e sim manter contato íntimo com ela, segui-la em sua evolução, adaptar-se a ela. Daí resulta que o direito é destinado a um fim social. E o juiz deve participar ao interpretar as leis, sem se aferrar a textos, palavras, mas tendo em conta não só as necessidades sociais que elas visam a disciplinar, como exigências de justiça, de equidade, que constituem o seu fim. Em outras palavras, meus irmãos, a interpretação das leis não deve ser formal, mas sim real, humana, socialmente útil. Agradecido pela atenção com que me ouviram, desejo bênçãos grandiosas na vida de cada um dos senhores. Pois é. E passar, evidentemente, a palavra ao nosso palestrante, mas pelo que eu entendi, sim. Nós temos, só para encerrar, o nosso palestrante parece que é sim e não se houve evolução, me parece que é sim e não ao mesmo tempo. Acho que mais clara foi o nosso colega Dr. Giovanni, no sentido de que não houve uma evolução nessa legislação, ou evolução de legislação. E o nosso colega também, o João Portela, me parece um pouco de sim ou não. Mas eu vou deixar para o René Souza para definir tudo e terminar aqui. Vamos lá, René. Difícil, né? Difícil. Eu tenho uma proposta conciliadora. Ó. Vou tirar um mais da manga aqui. Vejam, considerando na linha do que eu tentei desenvolver na minha fala inicial, penso que a pretensão inicial da alteração legislativa, sob o ponto de vista do cumprimento da ordem constitucional do artigo 5º, inciso 43, era um avanço da perspectiva daquilo que estava disposto na Constituição, fazendo aqui uma espécie de homenagem ao texto constitucional. Entretanto, diante da fixação da tese pelo Supremo, a tese 1169, poderia eu aqui me arvorar de dizer que houve, então, um retrocesso interpretativo feito pelo Supremo. Então, ainda que eu vislumbre exatamente essa a conclusão da minha análise sobre o caso, penso que há poucos horizontes no que se refere à reversão da tese fixada pelo Supremo. Então, qual seria a tese conciliadora? O fato é que, mesmo adotando-se o entendimento com o qual eu não concordo da tese 1169 do Supremo, há aspectos de avanço e há aspectos de retrocesso. Porque, como vocês podem ver ali na letra 3, número 3, crimes hediondos ou equiparados, primário ou reincidente, nesse quadro.
Se nós adotarmos a linha de entendimento do Supremo, mesmo que o sujeito seja reincidente genérico, e mesmo que, para mim, inconstitucionalmente, estará ele cumprindo, está autorizado a progredir de regime após cumprir 40% da pena, e aqui haveria o retrocesso, uma espécie de descumprimento da ordem constitucional, no que se refere à última categoria de crimes, crime hediondo equiparado com resultado morte, em qualquer uma das hipóteses, houve avanço. Por quê? Porque se o sujeito for primário ou reincidente genérico e receber o tratamento mais benéfico de primário, ele, assim mesmo, terá que cumprir 50% da pena, o que é um marco, um lapso temporal extremamente ou significativamente mais superior do que aquele previsto na redação original da Lei dos Crimes Hediondos. Então, essa me parece aí algo que a gente pode pensar numa ementa aqui, no que se refere a uma espécie de retrocesso ou avanço dividido, né, parcelado. É isso. Talvez a gente possa jogar o conflito para o STJ decidir. Talvez o melhor dos mundos fosse que nós tivéssemos frações diferenciadas, né? Para o primário, para o reincidente genérico e para o reincidente específico. Talvez fosse a melhor das soluções. Bom, pelo que compreendi, 2-1, no sentido negativo da evolução legislativa, porque é o que eu entendi. E, então, essa é a ementa, desembargador Marcos. E agora, para que possamos... Vou dar certo. Mas, para encerrarmos, agora sim, desembargador Marcos Machado, queria fazer uma consideração toda especial ao colega, no sentido de diretor da Escola da Magistratura, que posso dizer, antes e depois de Marcos Machado, é realmente um divisor de águas. E falo isso com tranquilidade, porque fui vice-diretor, fui diretor, não há desmerecimento a nenhum dos nossos colegas, não. Nem, evidentemente, a mim próprio. Tempos diferentes, ocasiões oportunas, muito bem percebida, e o trabalho, o vosso biênio, é uma coisa bastante espetacular, notamos muita evolução em tudo. Parabéns, isso aí eu faço especial, deixei para o final mesmo, de propósito, para agradecê-lo, né, no sentido humano, no sentido profissional, todo o desenvolvimento que propiciou a ESMARS. Foi ótimo. Mas parabéns mais uma vez. Eu acho que nós podemos encerrar, porque temos uma sequência, e eu agradeço a todos, já proferida a ementa da análise, e nós continuaremos nosso trabalho. Muito grato. Desembargador, vou pedir novamente, né, a gentileza do senhor para que fale 2 números que nós sortearemos 2 obras de integrantes deste painel. A primeira é Prescrição Penal, de Paulo Queiroz e Giovanni Santin. E a segunda obra é Direito Penal, parte geral, de Luiz Fernando Rossi Pipino e René Duó Souza, também integrante deste painel. 2 números de 1 a 64. Tá, número 1 e 64, porque normalmente eles não são escolhidos, né? Pois é. Perfeito, então, só um minutinho que eu vou verificar aqui os ganhadores. Número 1 é Alaerte Rodrigues da Silva e Walter Tomás da Costa. Nós entraremos em contato posteriormente. Teremos agora um intervalo e, conforme combinado, assim que a música começar a tocar, pedimos por gentileza que todos retornem ao recinto. Obrigado a todos os integrantes deste painel.